Amém, igreja? Convido a igreja a se colocar de pé e abrir a Bíblia em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 21. Hoje eu estou muito feliz de conseguir estar aqui, porque tanto Deus e meu esposo sabem que foi difícil hoje o dia para eu poder estar aqui no altar. Quando a gente começa a fazer a obra de Deus e trabalhar na igreja e para Deus, as coisas se levantam, os inimigos se levantam e às vezes a gente quer desistir, quer parar. E hoje assim foi uma batalha muito grande lá na minha casa. E eu agradeço muito a Deus por meu esposo estar ali comigo e ele tendo sabedoria e discernimento. A gente passou por cima disso e hoje estou muito feliz por estar aqui. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Este versículo, igreja, ele nos convida a refletir quais são as palavras que têm saído dos seus lábios, quais são as palavras que você tem profetizado na sua casa, na sua família, no seu trabalho e principalmente na vida dos seus filhos. Precisamos vigiar e ter discernimento, porque uma palavra lançada no mundo espiritual, ela tem uma dimensão que ninguém pode imaginar. Então, precisamos ter cuidado com as nossas palavras e guardar os nossos corações. Amém? Senhor meu Deus, o Senhor abençoe, Pai, esse culto que se inicia. Convidamos você, Senhor, para se fazer presente, Pai, aqui na igreja. E que o Senhor possa estar abençoando cada família que se encontra aqui presente, Pai. Abençoe também, Senhor, os irmãos que estão de caminho. E abençoe aqueles que não puderam vir. Papai do céu, fortaleça cada família dessa igreja, Pai. Abençoando, livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Rei Jesus. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriram.
terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, O Cordeiro venceu. cantamos aleluia, 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 aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. ressuscitou. Quero ver suas vozes. Pra sempre. Exaltado és, Pra sempre Ele é adorado, Ele é exaltado, Ele vive, Ele reina, ressuscitou. Pra sempre elevado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele reina, vivo estás, vivo estás, pra sempre elevado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele reina, vivo estás, vivo estás. Ele vivo está, Ele está aqui neste lugar. Ele é adorado, Ele é exaltado, glorificado entre as nações. O seu nome é Jesus. Aleluia! Aplaudam o Senhor. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que
ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme Ao ouvir a sua voz, não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar, e tira o medo que me assombra. vitorioso. És na batalha, Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas não temo as ondas. da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso, És na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Estamos guardados em ti, Jesus, guardado em ti, papai. Em ti somos mais que vencedores, mais que vencedores. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível.
muitas gerações cantando ao Cordeiro. Abra sua voz, declare: os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Diga teu nome, teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. o teu nome É sobre todos. e os anjos cantam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro. Aquele que é livre leva o teu nome, cante ao Cordeiro. Uma canção, Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos cantam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Senhor. O teu povo canta. Santo, Se ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Diga teu nome, o teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos E domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome É o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado serás, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado Ele é és, exaltado, Santo, Ele é adorado, Ele é santo. Santo pra sempre.
suas vozes do teclado dizem o teu nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Declare isso a Ele. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Amém, igreja? Momento de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Esse é um versículo bem conhecido. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 até versículo 6 ao 7. Lembre-se disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu ao seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Convido a igreja a estar ofertando e dizimando neste momento. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, igreja. Com alegria, vamos lá. Onde eu for as suas bênçãos, Seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, esperará, a minha entrada e a minha saída, te nascerá. por sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus sonhos fartamente, Encherão a minha casa terá sempre a provisão. onde eu puser a planta dos meus pés. Possuirei Pois
vamos fazer algo diferente, ó. Coloca o seu pezinho direito pra frente, ó. Seu pé direito. Você vai cantar junto com a gente assim, ó. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. vai pisando, macetando ele aí, vai lá. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. De novo, vai lá. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Esmaga ele aí. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. De novo. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, eu sei que eu sou. Glorifique o nome do Senhor. Amém? Vamos levantar a mão aqui, vamos estar orando por dízimos e oferta. Senhor, nossos Deus, abençoe todos os dizimistas e ofertantes desta casa, Pai. Que o Senhor possa prover o celeiro da sua igreja, Pai, e também os celeiros de cada irmão que ofertou e dizimou, e aquele que não puder ofertar ou dizimar. Que o Senhor possa prover, Senhor, que para o próximo culto ele possa estar dizimando e ofertando. Em nome do Senhor Jesus, amém. Calma aí. Momentos dos recados. Toda quarta-feira, às 8 horas, temos campanha 7 semanas por sua vida, aqui na igreja, às 8 horas. Amém? Todo domingo, às 17 horas, temos o culto da família. Sua família é nossa prioridade. Amém? Renovação de votos. Esse convite é para os irmãos que já são casados e gostariam de renovar os seus votos, as suas alianças com o seu parceiro. Tem um investimento apenas de R$300 para aqueles que gostariam de participar. Vai ser dia 11 de abril de 2026. Amém? Aquele que ainda não segue as nossas páginas do YouTube, Instagram, Facebook, segue, compartilha, comente. Amém? Salinha Kids. Amém? Vem, crianças. Vamos, meninas, meninos. Vamos levantar as mãos e estar orando por eles. Senhor, nossos Deus, abençoe as nossas crianças, Pai, o futuro das nossas gerações. Que o Senhor possa abençoar os seus corações, que o Senhor possa abençoar os seus pais, que possa estar ensinando, Senhor, o caminho e a Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a tia da salinha que vai estar cuidando, que ela possa trazer uma palavra, que possa plantar uma semente no coração deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar o preleitor dessa noite, pastor Ney. Amém, igreja? Uma salva de palmas, igreja. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diga glória a Deus. Quem está feliz, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor. Fala assim para o seu irmão: como é bom te ver na casa do Senhor. Amém? Pode tomar o teu assento. Gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos agora.
sempre atentos permanecem em Aleluia. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ele te ouve, igreja. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. O deserto não é para a eternidade, aleluia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel em todo tempo. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Declare a ele, igreja. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Você vai ver o impossível de Deus nesta noite. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Talvez você já tenha ouvido. Aleluia. Amém? Aleluia. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus? Levanta sua mão bem alta e aplaude o Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor. E Deus, Ele te traz aqui, igreja, nesta noite, para cumprir cada promessa que Ele te fez. Tem promessa que Deus, Ele te faz, igreja, que é instantâneo. Mas tem promessa de Deus que é no tempo dele, sobre a minha e sobre a sua vida. Quem crê? Quem crê, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo de número 20. Romanos capítulo 4, versículo número 20. Amém? Quem está comigo, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia.
Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Só até aqui, fecha a sua Bíblia. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Pai, para te adorar. Estamos aqui, Senhor, para te exaltar, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, Senhor, entre nós. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, Senhor, que venha ser diretamente do teu trono, que venha de agir, Senhor, sobre a necessidade de cada um que está aqui, ó Pai. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, que não permita, Senhor, que saímos daqui da mesma forma como entramos, mas que podemos sair daqui, Senhor, com uma resposta, que podemos sair daqui, Senhor, com um milagre, que podemos sair daqui, Senhor, surpreendido, Senhor, com o poder da tua palavra. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que envia anjos, Senhor, a este lugar. Anjos, Senhor, serafins, a qual representa, Senhor, anjos de fogo. E que esses anjos, Senhor, tragam brasas vivas, Senhor, sobre as mãos. E que essas brasas, Senhor, sejam espalhadas, Senhor, sobre a tua casa e sobre a tua igreja. E que cada crente, Senhor, que for batizado, que seja renovado, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. E te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que cada espírito imundo acampado ao redor da tua casa, Pai, que dele retirado em nome de Jesus, porque se ele não sair, ele vai ser consumido com o fogo do teu Espírito Santo. E te peço também, Pai, remova esse telhado espiritualmente. E o céu, Senhor, desça sobre a tua casa. E as águas, Senhor, que correm debaixo do teu trono, que venham ser derramadas, Senhor, sobre este lugar. Porque a tua palavra diz que aquele que tomar da minha água jamais terá sede. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Diga a ele, igreja, fala assim: santo, tu és santo, Senhor, tu és maravilhoso, Pai, não há outro Deus, Senhor, igual a ti, ó Pai, aleluia, Pai. Não podemos te ver, Senhor, mas podemos sentir a tua presença neste lugar, ó Pai. Que a tua glória, Senhor, seja derramada, Senhor, sobre este lugar. O Senhor tem permissão, ó Pai, que a tua glória resplandeça sobre este lugar. Que cada um de nós podemos sair cheio daqui deste lugar. Podemos sair cheio, Senhor, cheio da tua glória, aleluia. Quem tem promessa de Deus neste lugar, igreja? Quem tem promessa, glorifique e exalte o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que mesmo assim ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação das promessas que Deus fez para ele, aleluia. E você, igreja, você tem duvidado daquilo que Deus te prometeu? Você tem sido incrédulo daquilo que Ele te prometeu? Nós temos que tomar posse das promessas de Deus. Fala assim para o seu irmão: nós temos que tomar posse das promessas de Deus. A questão não é você ter promessa de Deus. A questão é como eu e você, como nós vamos obtê-las, cada uma delas, sobre a nossa vida. Alguns estudiosos dizem que na Bíblia Sagrada ela obtém de 8.000 a 30.000 promessas de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Mas para isso nós temos que crer, para isso nós temos que tomar posse, para que ela se realize sobre a minha e sobre a sua vida. Pergunta assim para o seu irmão: o que eu devo fazer para que as promessas de Deus se cumpram sobre a minha vida? O que eu e você, o que nós devemos fazer para que as promessas de Deus se cumpram sobre a nossa vida?
Fala assim para o seu irmão: está próximo do Pai. Nós temos que estar próximos de Deus, para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa vida. O menininho, eu já contei aqui, ele perguntou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai olhou para o céu e viu um avião. Falou: meu filho, está vendo aquele avião? Ele falou: pai, é tão pequenino que eu quase não enxergo. O pai pegou aquela criança, levou até um aeroporto, colocou ele debaixo de um Boeing e falou: e esse avião, meu filho, qual é o tamanho dele? Ele falou: pai, esse é muito grande, pai. Esse aqui é grande que eu não consigo pegar. Ele olhou e falou: meu filho, o tamanho de Deus você vai conhecer, depende da distância que você estiver dele. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais as maravilhas de Deus você vai ver. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais as promessas dele se cumprirão sobre a sua vida. Aleluia. Então por isso que eu e você devemos estar próximo dele, para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa vida. A promessa de Deus se cumpre através da minha vida e através da sua vida, através de Jesus Cristo. Fala assim para o seu irmão: você tem direito às promessas de Deus através de Jesus. E eu tirei aqui, tirei 3 princípios para que as promessas de Deus se cumpram sobre a minha e sobre a sua vida. Fala assim para o seu irmão: o primeiro princípio, você tem que crer. O primeiro princípio, você tem que crer. Uma das maiores promessas de Deus sobre a minha e sobre a sua vida está lá em João 3,16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, através de Jesus. Se eu e você crê, nós vamos morar no reino celestiais, porque Jesus disse: eu vou, porque meu Pai já prepara morada para mim, e eu vou preparar morada para vocês. Aleluia. Então fala assim para o seu irmão assim: o primeiro princípio, você tem que crer. Porque através, igreja, Abraão, ele creu e ele habitou sobre a terra da promessa. Porque Abraão, ele creu. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra. Aleluia. E eu aqui, igreja, e todos que aqui pregarem a palavra de Deus, através de dentro de você tem que gerar fé, para que tudo aquilo que foi pregado, que todas as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Então eu e você, igreja, nós precisamos crer. Jesus disse assim para Marta, lá em João capítulo 11, no versículo 40, eu não disse para você, se cresce, veria a glória de Deus? Para você ver a glória de Deus, então você tem que crer. Para você ver a glória de Deus, você tem que crer, você tem que tomar posse, você tem que acreditar. Aleluia. Fala assim para o seu irmão assim: porque Deus não falha. Deus, ele não falha, igreja. Eu não sei quanto tempo tem que Deus, ele te prometeu algo. Eu não sei quanto tempo você tem orando para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Mas fala assim para o seu irmão: Deus não falha. No momento certo, na hora certa, igreja, todas as promessas de Deus se cumprirão sobre a sua vida. Então para isso você tem que crer. Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue: vá e fica livre desse sofrimento. Ela tomou posse, igreja. Senão ela ficava ali: não, Senhor, o Senhor tem que me curar. Não, Senhor, eu preciso ser curada. Ela só observou o que tinha acontecido com ela e tomou posse. Aleluia.
O segundo princípio, fala assim para o seu irmão, o segundo princípio, você tem que obedecer. Para que as promessas de Deus se cumpram sobre a minha e sobre a sua vida, nós precisamos obedecer. E você tem obedecido aquilo que Deus determina você fazer sobre a sua vida? Porque você tem que obedecer. Tem um momento que Deus, ele fala para Elias: Elias, se retire, vá até o riacho, que lá eu enviarei os corvos para te alimentar. E ele simplesmente obedeceu. Todos que obedeceram, igreja, viram a glória de Deus sobre a vida deles, aleluia. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 12, que Deus, ele diz para Abraão: saia da tua parentela, da casa do teu pai, que farei de ti uma grande nação. A Bíblia diz que Abraão simplesmente obedeceu, porque ele saiu sem saber para onde iria. E quando eu e você, quando nós obedecemos, a glória de Deus vem sobre a nossa vida. Mas fala assim para o seu irmão: mas você tem que obedecer totalmente. Abraão obedeceu a Deus? Obedeceu, mas ele obedeceu em parte. Por que, igreja, que ele obedeceu em parte? Por que, pastor, que ele obedeceu em parte? Ele falou, Deus falou para ele: Abraão, saia do meio da tua parentela. E o que Abraão fez? Ele saiu, mas ele levou o sobrinho com ele. E a Bíblia diz que desde quando Abraão leva Ló com ele, Abraão não ouve mais a voz de Deus. Abraão chegou até a terra prometida. Abraão foi obediente em parte. Aí houve um desentendimento entre Abraão e Ló. Fala assim para o seu irmão assim: se você obedecer a Deus em parte, você vai atrasar o propósito dele sobre a sua vida. E aí tem um desentendimento. E Abraão fala para Ló: Ló, não tem mais jeito da gente ficar junto. Escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló, ele escolhe a terra mais próspera. E quando Ló escolhe a terra mais próxima, que Abraão se retira, a Bíblia diz que Deus fala com ele, e ele observou que ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Aleluia. Tem gente, igreja, que é um atraso de vida sobre as nossas vidas. Por isso nós temos que saber com quem nós andamos. Por isso que nós temos que saber com quem conversamos. Temos que saber com quem desabafamos. Eu sempre digo, igreja, aqui na igreja, eu sempre falo: nem todo mundo se alegra da sua alegria. Nem todo mundo se alegra da sua vitória. Nem todo mundo se alegra da sua conquista, igreja. Tem gente que luta para você não prosperar. Tem gente que luta. Tem gente que até gosta de você, mas nunca quer ver você melhor que ela. Esse é o problema, igreja. Então por isso eu e você, nós devemos obedecer. A Bíblia diz lá em Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia diz lá em Jeremias 29, 11, eu que conheço os planos que tenho para a sua vida, planos de fazer prosperar e não de causar danos, mas sim de te dar um futuro. Fala assim para o seu irmão assim: entregue na mão de Deus. Essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa.
Eu falei assim para ela: deixe na mão de Deus, porque Ele sabe melhor do que mim, do que você, porque Ele vai fazer da melhor forma. Então por isso, igreja, nós devemos simplesmente só obedecer a Deus. Para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa vida, nós temos que obedecer. Temos que guardar em nossos corações, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, que Deus, Ele age de uma forma comigo, que Deus, Ele age de uma forma com você. Fala assim para o seu irmão: Deus não age da mesma forma com nós todos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele fala para Abraão sair do meio da parentela dela. E Deus fala para Noé criar a arca. Aleluia. Muitos falaram que Noé estava louco por obedecer a Deus. Muitos vão falar que você está louco, igreja, por você obedecer a palavra de Deus. Muitos vão te achar louco por você fazer algo que Deus está determinando você fazer. Mas nunca é em vão você obedecer a Deus, aleluia. Nunca é em vão você obedecer a voz do Senhor, porque Deus não age da mesma forma. Deus não é igual comigo como Ele é igual com você. Deus não vai agir comigo como age com você. Deus não vai agir com você como Ele age com o seu irmão. Deus, Ele trabalha de formas diferentes, aleluia. E o Espírito Santo de Deus, Ele me traz aqui, Ele te traz aqui, igreja, para falar ao meu e ao seu coração, que só precisamos obedecer. Que só precisamos obedecer a Ele, que Ele vai abrir as comportas dos céus e derramar sobre a minha e sobre a sua cabeça tudo aquilo que Ele nos prometeu. Fala assim para o seu irmão: você está aonde Deus queria que você estivesse, porque você foi movido pelo Espírito Santo de Deus a estar aqui. Como a irmã abriu o culto aqui esta noite, ela falou bem assim: eu agradeço a Deus por estar aqui. Da mesma forma, eu e você, nós teríamos que agradecer a Deus só de estar aqui. Quantos queriam e não estão? Quantos teve a oportunidade de estar e não estão? Mas você, pela honra e pela glória do Senhor, movido pelo Espírito Santo de Deus, você está aqui. E aonde Jesus estava, igreja, milagres aconteciam. Aonde Jesus está, cego enxerga, paralítico anda, aleluia, surdo ouve, e a glória de Deus derrama sobre aquele lugar. E eu digo que nesta noite não será diferente sobre a mim e sobre a sua vida. Mas Deus, Ele vai agir na minha e na sua vida de formas diferentes. Para que obtemos a promessa de Deus sobre a nossa vida, só precisamos obedecer. E Ele diz para mim e para você: está aqui na casa dEle. Muitas vezes, igreja, hoje é a noite da promessa que Deus te fez. Muitas vezes lá quando você converteu, muitas vezes esta noite Deus pode cumprir sobre a sua vida. Hoje muitas vezes é a promessa que Deus te fez, que tem anos que você vem orando, aleluia, e Ele pode realizar sobre a sua vida nesta noite, a razão de você estar aqui, aleluia. Eu sei que muitas vezes não foi fácil você estar aqui. Eu não sei o que você passou no decorrer dessa semana. Eu não sei o tamanho da luta que você tem enfrentado. Eu não sei o tamanho da tempestade, do vento que está soprando contra você. Mas de uma coisa eu sei, que você é mais que vencedor. Só a razão de você estar aqui, de você ouvir a voz de Deus e ser movido pelo Espírito Santo dEle, aleluia, Deus vai te honrar.
Muitos ficaram em casa, muitas vezes vendo um jogo, muitas vezes assistindo um filme, muitas vezes fazendo outras coisas, mas você está aqui. Se tivéssemos o poder de abrir o livro da vida, eu creio que lá está escrito que você estaria aqui, e juntos conosco está o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aleluia. Você só precisa obedecer, igreja, para que as promessas dele se cumpram sobre as nossas vidas. Só precisamos obedecer. Mas fala assim para o seu irmão: se você não obedecer, você não vai levar nada. Se não obedecemos, igreja, Jesus, ele diz para os 10 leprosos: vá até o sacerdote. Precisou eles chegarem lá? Fala assim para o seu irmão: não. Só precisou eles obedecerem. A Bíblia diz que na metade do caminho eles foram curados. Não precisa chegar no final da sua vida. O que eu quero te dizer: se você obedecer, quanto menos você esperar, a glória dele, as promessas dele se virão sobre a sua vida. Fala assim para o seu irmão: o terceiro princípio, muito importante. Fala assim para ele: espere o tempo que for necessário, não desista. Fala para ele assim: não desista. Porque aquele que desiste, igreja, não vê a glória de Deus, para que as promessas de Deus se realize sobre a mim e sobre a sua vida. Nós precisamos não desistir. Muitas vezes você está numa campanha, igreja. Fazemos as campanhas aqui nas quartas-feiras. Muitas vezes a pessoa, ela fez um propósito ali de 7 quartas-feiras. Ela vem na primeira, vem na segunda, vem na terceira, vem na quarta, vem na quinta. Ela olha, muitas vezes não mudou nada, e ela desiste na metade do caminho. Muitas vezes bastava só mais um pouco de esforço, porque Deus, ele trabalha em propósito, igreja. Muitas vezes só falta mais um pouco de esforço meu. Muitas vezes só falta mais um pouco de esforço seu, para que tudo aquilo que eu e você, que nós pedimos, para que Deus faça sobre a nossa vida. Então por isso, igreja, não podemos parar, não podemos desistir. Como eu disse, tem promessa que Deus faz e ela acontece rápido. Muitas vezes de imediato. Tem uma palavra, tem uma promessa de Deus lá em Romanos 10, 13, que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você será salvo. Mas tem promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, que demora um dia. Tem promessa que demora 2 anos, tem promessa que demora 3 anos, tem promessa que demora 10 anos, 20 anos para se cumprir. Deus, ele fez uma promessa para Abraão, demorou 25 anos para que ela se cumprisse. Deus, ele faz uma promessa para Josué e para Calebe. Essa promessa demorou 40 anos para se cumprir. Deus, ele dá um sonho para José, e demora aproximadamente 20 anos para se concretizar totalmente. E quantas outras pessoas que Deus prometeu, igreja, que demorou anos para se cumprir.
Deus, Ele me fez uma promessa. Deus, Ele te fez uma promessa. Ele diz assim: apenas creia que você e a sua casa será salva. Aleluia. Não sei quanto tempo vai demorar para que essa promessa se cumpra, mas nós só precisamos tomar posse, igreja. O que eu quero te dizer, você tem que suportar o processo para que as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida. José poderia ter desistido na metade do caminho. Olha o tamanho do processo que José passou, igreja. É rejeitado pela família, é jogado dentro de um buraco, é vendido como escravo. De escravo ele passa para ser prisioneiro, mas assim mesmo ele tomou posse do sonho que Deus deu para ele. Ele poderia, igreja, ele poderia falar: eu não acredito, eu não confio mais nesse Deus. Mas ele lutou pelo princípio dele. Ele lutou para aquilo que Deus prometeu para ele em sonho. Quantos sonhos você já enterrou, igreja? Quantos sonhos e quantas promessas de Deus você já desistiu? Quantas promessas Deus Ele já te fez? E por quantas delas você tem lutado? Por isso eu digo para você, igreja, que eu e você não podemos desistir, porque nenhuma promessa de Deus falhou até hoje, e não é hoje que vai falhar, e não é na sua vez que vai falhar. Teve um momento que Josué falou para Deus: ô Senhor, até agora nada. Deus falou bem assim: Josué, até hoje nenhuma promessa de Deus, nenhuma promessa minha falhou, e não é contigo que vai falhar. Fala assim para o seu irmão: não é com você que ela vai falhar. Todas as promessas de Deus se cumpriram e ainda continua a se cumprir sobre a minha e sobre a sua vida, desde que eu e você mantenhamos a nossa fé em atividade. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E Deus opera através da minha e da sua fé. Por isso eu e você, nós temos que manter ela acesa, para garantir o cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. Todas as promessas de Deus já estão programadas para se cumprir sobre a sua vida. Só temos que ter sabedoria para esperar o tempo certo que ela se cumprirá. Então, para isso, eu e você, igreja, não podemos desistir. E falar bem assim para o seu irmão: e esperar o tempo de Deus. Muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos na nossa hora, queremos no nosso tempo. A partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é no tempo dele, na hora dele, porque a nossa vida não pertence mais a nós, mas sim a Ele. Não devemos agir pela emoção, igreja. Temos que entregar na mão de Deus. Então, igreja, nós temos que ter fé, temos que crer. Segundo, temos que obedecer. E terceiro, não podemos desistir. E para finalizar, eu vou contar uma pequena reflexão. Tinha um homem que ele se casou com uma mulher. Aí ele prometeu para a mulher que ia dar tudo de bom e do melhor para essa mulher. E quando eles se casaram, tudo começou a acontecer diferente. Ele falou bem assim para ela: eu vou sair em busca de emprego.
mas eu volto, me espera. E assim aquele homem saiu, andou quilômetros e quilômetros, e achou uma fazenda. Já tinha vários dias que aquele homem já tinha sumido, vários meses. E encontrou uma fazenda, e ali pediu emprego. E o dono da fazenda falou para ele: eu vou te dar um emprego, porque eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar. E eu pago tanto por mês, e você trabalha tantas horas por dia. Você tem algo a me dizer? Ele falou: sim, eu vou trabalhar aqui com o senhor, mas eu quero que o senhor me promete uma coisa. Quando eu falar que eu quero ir embora, porque eu deixei a minha esposa, o senhor me paga todos os meus honorários para mim ir embora. Aquele homem combinou com ele, e ali aquele homem trabalhou alguns anos. E depois de muitos anos, aquele homem chegou ao patrão e falou: chegou o tempo de eu ir para casa. O patrão falou para ele assim: mas já? Ele falou: sim, já tem muitos anos que eu deixei a minha esposa para trabalhar com o Senhor, mas eu fiz uma promessa que eu ia voltar para ela. Eu quero todo o dinheiro, os meus tempos trabalhados e todos os meus honorários. Aquele homem falou bem assim: deita e descansa, e eu vou te dar uma escolha. Ou eu te dou todo o seu dinheiro, ou amanhã pela manhã eu te digo 3 palavras. Você escolhe. Aquele homem não dormiu a noite inteira, angustiado. E pela manhã ele chegou no patrão e falou bem assim: o senhor falou se ou eu pegava o dinheiro ou as 3 palavras. Eu vou pegar as palavras, mas eu vou embora. Aquele homem falou para ele bem assim: nunca tome um atalho. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra: nunca seja curioso. E a terceira palavra: nunca haja pela emoção. Já que você escolheu as 3 palavras, eu vou te dar 2 pães. Esse aqui você come no caminho, e esse aqui você come quando chegar na sua casa com a sua esposa. Então aquele homem saiu em rumo de volta para casa. E na metade do caminho ele encontrou um andarilho. E falou para ele: você está indo para onde? Ele falou: estou indo para tal lugar. Aquele homem falou bem assim: eu conheço um atalho que nós vamos chegar lá mais rápido. Ele lembrou da primeira palavra. Ele falou: não, eu devo ir pelo caminho que eu vim. E ele ficou sabendo depois que aquele homem queria matá-lo e tirar a vida dele. E depois de alguns dias caminhando, esse homem encontrou um vilarejo, encontrou um hotel. E ali ele pediu para o dono daquele hotel para que pudesse deixar ele passar a noite ali. Aquele homem permitiu. Ele contou toda a história dele. E durante a madrugada aquele homem começa a escutar um monte de grito, pessoas gritando, pessoas chorando. Quando ele vai na maçaneta da porta para abrir, ele lembra da segunda palavra, para ele nunca ser curioso. E ele fica ali. E ao amanhecer, quando ele abre a porta, ele pergunta para a recepcionista: o que aconteceu aqui? A recepcionista falou: o dono do hotel tem um irmão, e ele teve um surto aqui, e ele esfaqueou algumas pessoas. Aí ele pegou posse daquela palavra e saiu a caminho da casa dele. Depois de alguns dias caminhando,
Ele chegou à porta da casa dele. E quando ele chega no portão, ele vê a porta aberta. Ele vê a mulher dele deitada no colo de um homem. A primeira coisa que veio nele foi uma raiva tão grande. E ele pensou: eu pedi para ela me esperar, eu vou matar os dois. Ele abriu o portão e chegou na porta, já chegou gritando: como você faz isso comigo? Eu pedi para você me esperar, eu sei que eu demorei muito tempo, mas eu te fiz uma promessa. Aquela mulher se levantou rapidamente e falou: não, homem, não é o que você está pensando. Quando você saiu, há 18 anos atrás, eu não sabia, eu estava grávida. Esse aqui é o seu filho. Aí ele pegou e começou a chorar, e chamou a mulher e o filho, e partiu o pão. Quando ele partiu o pão, estava todos os honorários deles do dia trabalhado. Igreja, nunca tome atalho do propósito que Deus tem na sua vida. Nunca seja curioso. O que for para você saber, Deus ele vai dar para você. E nunca haja pela emoção, independente o que fizerem com você. Jesus é o nosso advogado, aleluia. E seja obediente, igreja. Porque se aquele homem partisse aquele pão na metade do caminho, muitas vezes ele ia ver o dinheiro que estava ali, ele não chegaria até a casa dele. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Que todas as promessas de Deus se cumprirão sobre a nossa vida. Mas nós precisamos crer, precisamos obedecer, igreja. E não podemos desistir. Está atento à voz de Deus, amém? Se coloque de pé, que eu vou orar pela sua vida. Tem alguém aqui, igreja? Pastor, eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Deus ele já me fez muitas promessas, mas nenhuma delas ainda se concretizou. Tem alguém aqui, igreja? Pastor, algumas promessas de Deus se concretizaram sobre a minha vida, mas tem uma promessa que Deus me fez que é muito importante, e eu tenho orado para que ela se cumpra. Tem alguém aqui, igreja? Aleluia. Pastor, eu tenho que ter sabedoria para esperar o tempo de Deus sobre a minha vida. Tem alguém aqui, igreja, que fica angustiado, ansioso, ansiosa? Tem alguém aqui, igreja, fala: pastor, eu não tenho nada que o Senhor falou, mas eu preciso de um milagre de Deus sobre a minha vida. Eu preciso de um milagre de Deus sobre a minha casa. Tem uma pessoa aqui que ela tem orado muito pela casa dela. Ela já pensou em desistir, de abandonar tudo, de largar tudo, mas Deus tem mantido essa pessoa de pé. Quem é essa pessoa, igreja? Tenha vergonha não, pode levantar a sua mão. Deus ele vai te honrar no propósito dele. Tem alguém aqui, igreja? Levante sua mão. Amém. Tem uma pessoa aqui essa semana aqui, ó, que falou assim: Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu não aguento mais. Essa pessoa não tem conseguido dormir. A ansiedade tem tomado conta dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Levante sua mão, não tenha vergonha, igreja. Quem levantou a mão, vem até aqui, ó, que eu vou orar por você.
Aleluia. Você sente, igreja, o desejo ou a vontade no seu coração? Venha, não tenha vergonha não. Deus, Ele vai operar na sua vida nesta noite. Tem mais pessoas que precisam estar aqui, igreja. Muitas vezes essa é a oportunidade da sua vida. Muitas vezes pela vergonha você está deixando de tomar posse de algo que Deus tem para você nesta noite. Aleluia. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Aleluia. A Bíblia diz que Deus conhece a minha e a sua necessidade, mas Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que precisamos. Começa a colocar na presença de Deus aquilo que você necessita nesta noite, aquilo que você precisa nesta noite. Aleluia. Faça desse louvor a sua oração. Não importa quem você é, não importa o que você é, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Ele não desiste de você, igreja. Ele jamais vai desistir de você. Desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Você, ele se importa com
não permita que saia daqui da mesma forma, Senhor. Mas que a gente saia daqui, Senhor, renovado com o poder da Tua palavra. Renovado, Senhor, com o poder, Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor venha capacitar, Senhor, cada um de nós, Senhor, nesta noite, Senhor. E te peço, Senhor, que abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame bênção, Senhor, sem medida sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Levanta a sua mão bem alta e aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de estar chamando aqui o pastor Souza para estar fazendo a oração final, orar pelos pedidos, orar ao término do culto. Primeiramente também agradecer também, né, por estar conosco mais um domingo. Já está indo para casa em breve, né? Mas foi benção estar esses dias conosco, amém? Aleluia. É sempre um privilégio poder estar com os irmãos. Já está nos últimos dias, estamos regressando para casa e confesso que já estou com saudade. Que o Senhor Deus possa estar suprindo em nossos corações cada uma das nossas necessidades. Amém, igreja? Amém? Aleluia. Pai, nós queremos Te glorificar, porque o Senhor é um Deus bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Aqui, Senhor, está nesta caixa o clamor, a ansiedade, a angústia, ó Deus, o sofrimento, a necessidade, o pedido dos Teus filhos. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus que vence as batalhas, Tu és um Deus que luta as nossas lutas. Portanto, Deus, nós Te pedimos no poder do nome de Jesus, porque é por Ele que nós clamamos a Ti, não por nós, porque nós não temos nenhum merecimento. Atenta, Pai, para esses pedidos que aqui estão. Aqui tem mães que estão clamando pelos seus filhos. Aqui tem famílias que têm clamado pelo seu lar. Aqui tem, Senhor, clamor pelas finanças, pelos bens. Aqui tem, Pai, clamor por uma cura no seu corpo físico. Aqui tem, Senhor, clamor por uma necessidade espiritual. Tu conhece cada uma, Senhor, das necessidades dos Teus filhos que foram colocados nesta caixa. E cada um colocou aqui, Senhor, por uma atitude de fé, crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que ele está pedindo ao Senhor nesta oração, neste bilhete, neste pedaço de papel. Vem de encontro agora, Pai, com a necessidade do Teu povo. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos. Atenta para a necessidade de cada um, Senhor. Nós Te clamamos, nós a Ti clamamos no poder do nome de Jesus. E aqui está a Tua igreja, Pai, com as mãos levantadas, em uma atitude de dependência, clamando ao Senhor. Atenta, Pai, para o coração de cada um dos Teus filhos. Ouve, Senhor, o clamor dos Teus filhos. Atenta, Senhor, para as necessidades que Teus filhos têm. Façam crescer neste lugar. Façam crescer, Senhor, nesta casa. Faça crescer, Pai, em sabedoria, em graça, em favor do Senhor. Continua, meu Deus, abençoando a liderança desta casa, o pastor Ney, toda a equipe que está ao seu redor. Dá graça, dá favor do Senhor, dá sabedoria para conduzir, Senhor, esse trabalho, ó Deus, no temor do Senhor, na graça e no favor do Senhor, e que o reino do Senhor Jesus continua sendo engrandecido aqui neste lugar, e assim, Pai, o Teu povo, Pai, seja visitado pela presença do Teu Espírito nesta semana, Deus. Ó Deus, responde às orações dos Teus filhos. Nós como igreja, nós como povo do Senhor que somos, clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que atenta para a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai. Assim nós oramos, ó Deus, e consagramos esta casa, esta família, nós consagramos essa igreja, a liderança, os músicos, o louvor, Senhor, cada líder de departamento, nós consagramos ao Senhor no poder do nome de Jesus. E você toma posse, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor e vai viver a melhor semana para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, glorificando e adorando o nome do Senhor.
Amém, igreja? Aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com você, com sua casa, com a sua vida, no nome de Jesus. E obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua acolhida, e que o Senhor Deus nos abençoe no nosso regresso para a nossa casa. Amém? Amém? Aleluia. Pastor Ney. Amém? Aplaude o Senhor, o culto está encerrado. Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira temos culto, amém? Culto de restauração. Vem e traga mais um.